Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, agora iniciando o nosso terceiro bimestre. Então, a gente já conversou um pouco ontem na aula de Educação Financeira. Estou gostando do que eu vi, bastante gente já assistiu às aulas, já fizeram a tarefa e já me enviaram. É esse espírito, galera, continuem assim, para que a gente possa fazer desse período, dessas aulas remotas, tirar o maior proveito possível, beleza? Mas deixando um pouco educação financeira para lá, falando hoje de geografia, nós vamos falar sobre urbanização brasileira. Então, o que é a urbanização, pessoal? É viver nas cidades. Então, a gente já estudou o espaço agropecuário no Brasil e agora nós vamos estudar as cidades, beleza? Então, peguem o caderno, peguem a apostila e vem comigo para mais essa aula. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é relembrar algumas coisas que nós já vimos. Então, primeiro, o Brasil ele possui um histórico de país agrícola. Lembra que a gente estudou os ciclos econômicos? Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, ciclo do ouro. O ouro é mineração. Mas quase todos esses outros são ciclos ligados à agricultura. Então, o Brasil é um país com potencial agrícola muito grande e explorou isso durante quase toda a sua existência. Tá bom? Mas, em 1970, começa um período de êxodo rural. Não só em 1970, mas ele se acelera nessa data. Ou seja, as pessoas elas saem do campo e começam a ir para as cidades. E as cidades vão se tornar cada vez maiores. E um terceiro ponto que a gente viu no bimestre passado, no último capítulo, sobre a população brasileira, é a população brasileira ela é distribuída de forma desigual. Então lembra que eu falei? A população brasileira está distribuída onde? No litoral. No litoral nordeste, sudeste, na região sul-sudeste e o interior do Brasil, áreas como Goiás, como Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Roraima, são áreas pouco povoadas, ou seja, você tem um vazio demográfico muito grande. Poucas pessoas para muita terra. Então a gente já viu densidade demográfica também, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então quando a gente olha para a região sul-sudeste do Brasil, a gente tem uma densidade muito alta, muitas pessoas por quilômetro quadrado. Nessas regiões do interior do país, a gente vê ao contrário, uma densidade demográfica baixa, poucas pessoas por quilômetros quadrados. Beleza? Dito isso, agora a gente vai entrar de fato no nosso conteúdo. Bom, é, nas cidades, pessoal, a ocupação humana ela é extremamente concentrada, ou seja, poucas pessoas, muitas pessoas num espaço pequeno. Existem cidades que são verticalizadas. Cidades verticalizadas ou áreas verticalizadas são áreas onde há muitos prédios. Se a gente está numa ocupação horizontal, ou seja, casas no térreo, a gente ainda tem uma densidade até que baixa. Agora, quando a gente fala de prédios, são muitas pessoas num espaço pequeno. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma foto da cidade de São Paulo, da Avenida Paulista. Então, observem os prédios, olha o tamanho do carro. Então, são prédios grandes. Alguns são prédios comerciais, alguns prédios residenciais ali. E São Paulo a gente já viu. Só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. É muita gente, tá bom? E na cidade, as redes de troca de comunicação, elas são muito mais intensas. Por quê? Tem gente o tempo todo, tem comércio, tem indústria, tem meio de transporte, escola, hospitais, sede de grandes empresas. Então, é na cidade que as coisas de fato acontecem. Então, imagine uma pessoa que mora no campo. Às vezes, ela tem que ir numa escola rural, ou quando não existe uma escola rural, ela tem que se deslocar 20, 30, até 40 quilômetros para chegar em uma escola. Ou hospital, que não tem hospital no campo também. Ou mesmo se ele precisa comprar um implemento agrícola, se ele quer comprar pesticidas, se quer comprar sementes, quer comprar colheitadeiras, enfim, ele recorre às cidades. Tá? Então é a cidade onde as coisas acontecem, onde a economia caminha, flui de maneira mais rápido,
por conta das trocas, da quantidade de pessoas que tem nesse espaço muito pequeno, tá bom? Bom, agora falando um pouco da ocupação do Brasil. É, apenas a partir de 1970 que o Brasil passou a ter uma população urbana, ou seja, a população da cidade, maior do que a população do campo. Ou seja, de 1500, quando o Brasil foi descoberto, até 1970, perdão, a população brasileira foi majoritariamente rural. Então, quando eu estava corrigindo o trabalho de vocês, aquele sobre da origem da família de vocês, eu via muitas vezes o nome dos seus pais e dos seus avós, as cidades em que eles nasceram, eram cidades muito pequenas, eram cidades que eram rurais. Então, provavelmente, os avós de vocês, ou até mesmo o pai, alguns pais, vieram desse ambiente de morar no campo. Então, a partir de 1970, o Brasil ele deixa de ser um país com uma população rural por conta desse êxodo, dessa saída das pessoas do campo e ida para a cidade, e essa população ela vai se tornando então cada vez mais urbana. Mas isso não significa que não tinha cidade no Brasil até 1970. Pelo contrário, existiam sim muitas cidades. Então, as primeiras cidades no Brasil, elas foram fundadas por portugueses. E aonde? Na costa brasileira, no litoral nordeste, sudeste e sul do Brasil. Então, eu escolhi algumas cidades aqui que são as mais antigas do Brasil. Então, nós temos Cananéia, São Vicente e a própria São Paulo, se chamava Vila São Paulo de Piratininga, se eu não me engano, todas elas no estado de São Paulo. Temos Salvador, na Bahia, que foi a primeira capital do Brasil. Temos Olinda, no Pernambuco. Tem São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Todas essas cidades, com exceção de São Paulo, capital, cidades que ficam onde? No litoral, que ficam próximos ao mar, que são banhadas pelo Oceano Atlântico. Por quê? Primeiro lugar que o português chegava. Chegava ali, já fundava um vilarejo, fundava um povoado e eventualmente essas cidades elas iam se aumentando, esses vilarejos iam se aumentando e se tornavam então cidades, tá bom? Canané, em São Paulo, é considerado então a cidade mais antiga do Brasil, tá? Tanto que lá tem um marco da chegada das primeiras caravelas, tem alguns monumentos da cidade, como esse que vocês estão vendo, é da cidade de Cananéia, porque é considerada a primeira cidade do Brasil, beleza? Bom, é, com a descoberta do ouro, ouro de aluvião, lembrando, ouro de aluvião é aquele ouro que tem no pica-pau, sabe? Que as pessoas pegam a peneirinha, vai lá no rio, fica minerando. Aquele tipo de ouro lá, aquele ouro do rio, que é encontrado bem fácil. Com a descoberta de ouro de aluvião no interior do país, lá nas chamadas Minas Gerais, que depois virou Minas Gerais, a população brasileira ela sai do litoral e começa a ir para o interior. Ela começa a ir para Minas Gerais, no ciclo do ouro, começa a ir para a região de Mato Grosso, em Cuiabá, começa a ir para Goiás, mas isso vai acontecer lá no século XVII, século XVIII. Até então, a população brasileira era majoritariamente litorânea, ela ficava ali no litoral. Então, a partir do século XVII e XVIII, ela começa a ir para o interior do país, tá bom? Bom, agora já entrando no século XX, tá, pessoal? Em 1915, o café era responsável por mais de 85% das exportações brasileiras. O que isso significa? Lembra que eu falei, Brasil, um país agrícola? O ciclo do café foi um ciclo econômico extremamente rico, sobretudo para as regiões sudestes, para a região sudeste, para o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tá bom? Então, nesse período aí, 1915, a gente estava vivendo a República do Café com Leite, por conta da importância do café, é, o dinheiro brasileiro estava concentrado nas grandes fazendas de café na região sudeste, sobretudo em São Paulo. Mas aí o que acontece? Em 1929, nós temos uma crise econômica chamada crise de 29. A gente já estudou isso, creio que o professor Jefferson já falou para vocês, né? Que é a quebra da Bolsa de Nova York. O principal comprador de café do Brasil
era os Estados Unidos. Os Estados Unidos quebrado, não vai mais gastar dinheiro com café. Então o Brasil ele passa a ter um estoque gigante de café e não tem mercado, não tem para quem vender. Então ele tem que se reinventar na economia. Então a partir de 1930, quando Getúlio Vargas se torna o presidente do Brasil, começam mudanças no sistema econômico brasileiro. Então a gente deixa em parte de ser um país apenas agrícola e começa a ser, o dinheiro começa a ser investido na indústria, lá na região de São Paulo. Então, São Paulo, que era o principal polo econômico do Brasil nessa época, que era um produtor de café, com essa crise do café, ele se torna o quê? O primeiro polo industrial do Brasil. E essas antigas áreas de café, essas pessoas que moravam no campo, que trabalhavam no cultivo de café, tem que procurar um outro lugar. Então, uma parte dessas pessoas saem do campo e já vão para a cidade, ficam lá por São Paulo. Outras pessoas vão procurar novas terras. Nós chamamos isso de zonas de ocupação ou frentes pioneiras, tá? E aqui entra o caso da cidade de Maringá. Oficialmente, Maringá foi fundado em 10 de maio de 1947 e fazia parte dessas frentes pioneiras. As pessoas saíram de São Paulo, atravessaram o Paranapanema, vieram ocupar a região norte do Paraná, Londrina, Maringá, para plantar café. Então, quando a gente olha a história de Maringá, o início dela foi por conta do quê? Da crise do café de São Paulo, que tornou o café um produto barato, e mais pessoas tiveram condições de comprar terras, começaram a vir aqui para o norte do Paraná e começaram então a plantar café. E o café foi a principal economia aqui da região, de Maringá e de Londrina, até a década de 70. Então o café entrou em crise em São Paulo, mas depois ele retornou com muita força aqui no norte do Paraná. Beleza? Bom, entre 1930, quando Getúlio Vargas entra no poder, até 1950, o Brasil ele viveu o início da sua industrialização. E essa industrialização ela ficava restrita aonde? Ao estado de São Paulo, porque era o lugar que tinha mais dinheiro, que conseguiu fazer riquezas com o café, que tinha grandes empresários, que tinham pessoas com capital para investir na produção de bens de consumo, de fábricas ou de equipamentos de móveis, por exemplo. Tá? Quando eu falo indústria, pessoal, esse tipo de indústria, não pensa em indústria de luxo igual nós temos agora, não, de celular, de eletroeletrônico, não, tá? Indústria pesada, ou fabricação de carros, logo depois tem a criação da siderúrgica nacional, onde o Brasil conseguiu trabalhar o seu minério de ferro e gerar, por exemplo, chapas de ferro, chapas de aço e não ter que importar. Esse tipo de indústria que eu estou falando, tá? Lembrando, não é indústria doméstica, não, tá bom? Mas ela estava concentrada onde? São Paulo e ali em volta da região sudeste. Bom, pessoal, então a gente viu que a economia nessa área ela era bastante pujante, porque era o lugar onde estava o dinheiro, onde estavam as indústrias. Então, São Paulo, desde essa época, já atraía muitos imigrantes, pessoas que saíam de qualquer lugar do Brasil, saía do Nordeste, saía do Norte, saía do Centro-Oeste, saía do Sul, na busca de melhores condições de trabalho na região Sudeste. Beleza? Bom, adiantando mais um pouquinho então, na década de 1970 foi a vez do Paraná ter uma crise do café, a chamada geada negra. A geada é aquele fenômeno que ocorre nos meses de junho, julho, agosto, quando está bastante frio e que forma aquela camada de gelo na grama. Tá? O café é uma planta bastante sensível a essa geada. Então, no Paraná teve uma geada extremamente forte e, como vocês estão lendo aí na matéria, não sobrou um único pé de café. Então, essa área, que era uma grande produtora de café, ela entra em crise. Novamente, o que? Como aqui tinha muito dinheiro, essas pessoas que possuíam capital, o que eles fizeram? Eles investiram em outras áreas. Então, Maringá, que era uma cidade planejada para 100 mil pessoas, hoje tem 400 mil. Por quê? Toda essa região tinha pessoas vivendo do café. Quando o café entra em crise, essas pessoas saíram de Nova Esperança, saíram de Marialva, saíram de Mandaguaçu, Mandaguari e começaram a vir para Maringá.
Estou falando que Maringá oferecia melhores condições de vida, tinha melhores trabalhos, pagavam melhores salários. Então as pessoas deixavam essas cidades que se permaneceram rural e vinham para cá para ter uma vida mais urbana, tá? Mas isso, pessoal, 1970, tá? Se você vai nessas cidades hoje, Mandaguari, Marialva, essas cidades em volta de Maringá, vocês vão ver que são cidades bastante desenvolvidas. Porém, elas ainda vivem do agronegócio. Tem uma população urbana bem maior do que a população rural, mas a economia da cidade ela ainda gira em torno do agronegócio. Beleza? Bom, então, mais uma vez as pessoas elas foram expulsas do campo. Então, ou elas iam buscar novas áreas de ocupação, como fizeram. Essas pessoas saíram aqui do Paraná e foram lá para o Mato Grosso. Então, em Mato Grosso tem uma cidade chamada Nova Maringá. Por quê? Foram pessoas que saíram aqui de Maringá para fundar uma nova cidade lá. Tem Sorriso, tem Sinop, que são cidades, quando a gente olha, são muito parecidas com Maringá. São pessoas que saíram daqui por conta da crise do café e foram tentar a vida num novo local. Agora, não com o café, agora com a soja. Beleza? Outras pessoas que não tinham condições de comprar terras ou que não tinham condições de sair daqui, fizeram o quê? Foram para a cidade, se tornaram população urbana, tá bom? Bom, e é nesse mesmo período, na década de 70, que o Brasil tentou fortalecer a sua indústria. A gente vivia nesse período sob o governo militar. Então, existia a necessidade de você criar uma indústria de base no Brasil muito forte, uma indústria de base e uma indústria doméstica. A indústria de base é, como eu já falei, produção de ferro e energia, por exemplo. E e produção doméstica é de bens de consumo, na época, rádios, TVs, esse tipo de coisa. Então, nesse período, foi investido muito dinheiro em Manaus, capital do Amazonas, para fazer um polo industrial, que nós chamamos hoje de Zona Franca de Manaus, mas nós vamos ver mais para frente. A necessidade de se fazer hidroelétricas para abastecer as fábricas. A gente pode pensar que nós temos uma das maiores hidrelétricas do mundo, a usina de Itaipu, que fica aqui no Paraná, ali no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. Mas essa produção de energia vai toda para São Paulo. Por quê? Porque é São Paulo que tem as fábricas, é São Paulo que precisa da energia elétrica, não são as pessoas. Essa usina acaba produzindo energia para a gente utilizar também. Só que qual é a ideia? Produzir energia, produzir eletricidade para as fábricas, que é onde gira a economia, para essas cidades como São Paulo, essas cidades imensas. Então, a partir de 1970, com essa crise que veio do café aqui do Paraná, algumas pessoas foram tentar a sorte na região centro-oeste, iniciando uma nova fronteira agrícola no Cerrado brasileiro, só que boa parte das pessoas continuaram na cidade, foram para a cidade. Por quê? O campo não precisava de mais tanta mão de obra, porque agora você tinha maquinário. Então, um serviço que dependia de 100 pessoas, 100 agricultores, agora com um maquinário você consegue fazer isso. Então, essas pessoas elas foram expulsas do campo e passaram a morar na cidade. E a partir daí, então, na década de 1970, que a população brasileira ela deixa de ser rural, ela deixa de ser do campo para ser uma população majoritariamente urbana. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos, cumpram a quarentena certinho. Um abraço e até mais.